Vamos falar sobre magia, então. Legal. Qual seria assim, a diferença na tua concepção? Primeiro, antes de mais nada, existe uma diferença entre magia branca, cinza e negra? E depois, o que é a magia do caos? É uma ótima pergunta, porque na verdade a gente costuma fazer a diferenciação pelos objetivos. Alguns mais antigos diziam que tudo que a gente primeiro pede e depois paga a promessa, seja para que entidade for, é magia negra. Alguns antropólogos diziam isso, que era um gesto de compulsão, no sentido de que a moça pega o Santo Antônio, mergulha de cabeça para baixo no poço, e até for enquanto não arrumar um namorado, ela não tira o santo da água. Isso, é uma magia negra. Segundo alguns, essa seria a definição, o método. Nós, mais modernamente, acreditamos que o objetivo, a finalidade a que se destina. Se, por exemplo, a pessoa utiliza um rito com a finalidade de trazer a saúde para alguém, é considerado magia branca. Mas, veja bem como é complicado isso daí. E se a pessoa pedir ajuda de um demônio para trazer a saúde de um ente querido? Os demônios também tem esse poder. Podem ser compelidos a agir de forma positiva. Claro que para isso eles cobram mais caro. E isso é uma lei interessante no mundo espiritual. Tudo tem um preço. A palavra sacrifício, né? Sempre é necessário um sacrifício, mesmo na magia branca. Só que aí o sacrifício é da nossa própria vontade. Não é necessário matar um bicho, pobre de um animal inocente, mas muitos magos praticam, por exemplo, jejuns ou castidade, ou ficam em longos períodos de silêncio, e essas privações voluntárias são um sacrifício para gerar o combustível e a magia. Para gerar, exatamente, e a sombra tem esse preço mais sinistro. Por exemplo, muitos preferem que outras criaturas paguem pelo seu sofrimento. Então, se sacrificam animais, até outros seres humanos mesmo. E aliás, isso é uma questão assim, como é que acontece esse poder de delegação? Como é que eu vou delegar a um bode escapatório, né, dos judeus antigos, todos os meus pecados e abandonar ele no deserto? É que a magia trabalha com algumas leis básicas, e uma delas é a da analogia e a da semelhança. Aquilo que pertenceu, que esteve num lugar, partilha da energia desse lugar. Por exemplo, vamos supor que tu tenha um pedaço do muro de Berlim, mas que seja um pedaço aonde morreu metralhado um alemão que tentou fugir. A chuva lavou o sangue daquele pedaço do muro que tu tem, mas alguém morreu ali, bem ali, naquele pedaço que tu tem. É possível que esse pedaço de muro, mesmo que tu não saiba que alguém morreu lá, traga uma energia pesada, triste, sinistra, até ameaçadora. É uma lei da magia, de que, por exemplo, as unhas, o cabelo, as partes, a saliva, as secreções partilham da natureza do ser. E a própria palavra magia, mesmo radical, imagem, magia, imaginação. A magia é a arte de imaginar com certeza, de criar imagens. E essas imagens se sobrepõem ao real porque o real é flexível, é permeável. E essa realidade, até eu diria uma realidade bem pérfida do ser humano. A magia, as artes mágicas muitas vezes são utilizadas como uma forma, uma forma de dominação, uma forma covarde e invisível de prejudicar as pessoas. Querer o poder. Querer o poder. E aí, nesse sentido, é que voltando àquilo que tu dissesse do bode, é que de repente tu batiza o bode com o nome do inimigo. Ah, sim. Entendeu? E o bode passa a ser o representante. E se alguém pegar e fizer, por exemplo, pegar uma roupa do cara e vestir no bode
e batizar o bode com o nome do cara, e numa sexta-feira, à meia-noite, matar o bode, com os ritos adequados, porque eles se tornam... Escorpião. Com os ritos adequados, esse procedimento é extremamente perigoso. Causa essa tendência nova de pensamento filosófico, de magos modernos, que propõem que cada um faça uma releitura, uma apropriação caleidoscópica de cada doutrina, de cada credo, de cada crença, de cada filosofia que quiser. Um ecumenismo, exatamente. Mas ele dá um salto ao propor o fim do pensamento científico unitarista, de que não, a ciência vai explicar tudo e nós sabemos o que é o cérebro, sabemos o que é o homem, sabemos o que é a terra, sabemos o que é a morte, o elétron, e não é assim. Bom, então... A gente vê que quando a ciência vai ao limite, eles começam com os papos malucos de buraco de minhoca e não sei o que. Acelerador de partículas? Esse acelerador de partículas é coisa do demônio, entendeu? Devia ser proibido. Eu acho que deveriam ser desterrados da humanidade. Eles são mefistofélicos, são diabólicos, eles querem criar um outro Big Bang. Para quê? Para criar um outro universo? Será que eles não gastariam melhor esse dinheiro resolvendo problemas reais, sociais que a gente possui? Eu dou muita risada. Dou muita risada. Morrendo de fome lá, a Copa sendo feita lá, gastando milhões e outros... Por exemplo, olha só, a gente falou um pouco do Jung, né? Jung falou muito sobre a alquimia. Teoria. E a teoria da sombra e o lado negro de cada um. Mas, dentro da alquimia, existem alguns pensam que a alquimia é uma protoquímica. É só uma avó da química, né? E... Temos 10 minutos. Não, beleza. Mas a alquimia era um processo psicoespiritual e um processo que tinha fases distintas. Uma era a crisopeia. A crisopeia era tentar fabricar o ouro, encontrar a pedra filosofal. Mas a pedra filosofal não vinha sozinha no processo alquímico. Existia também o elixir da longa vida. Existia um outro elemento químico. Muito bem. A pedra filosofal disse... Pedra filosofal que cura tudo, né? Ela transformava todo o metal em ouro. E o elixir da longa vida curava tudo. O que nos assegura que pode haver alquimistas ainda hoje entre nós. Porque o alquimista não ficava doente, não envelhecia. Ele só morreria se, por exemplo, desse um tiro nele, ou passasse com uma carruagem e cortasse a cabeça dele. Saint-Germain, se não mataram, se não se acidentou, ele pode muito bem estar vivo até hoje, com a mesma aparência de um cara de 40 anos que ele apareceu ao longo dos séculos, né? Inquietante figura o Saint-Germain, meu abraço para ele, se ele estiver assistindo. Mas o fato é, então a gente pensa, a alquimia é uma coisa do passado, não sei o quê. Meu amigo, eu vi uma pedra alquímica e eu levei aos cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no campus do Vale, o pessoal da mineralogia. Eles não souberam me dizer o que era. Veja bem, o que eu tinha? Eu ganhei de um alquimista atrapalhado 2 cristais que pendiam de um fio de linha branco. Estes cristais apresentavam 2 características importantes e anticientíficas. A primeira, eles cresciam sozinhos. E a segunda, eles mudavam de cor. Os cristais eram brancos como um cristal de rocha, assim, como esse aqui, pendurado num fio, assim, e mudava de cor conforme o estado de espírito do possuidor, de quem estivesse segurando o fio. Cara, os cristais tinham poderes psíquicos, tinham efeitos espirituais indesejáveis. Por isso o cara me levou, porque sabia que eu estudava alquimia. Me disse, não, dá um jeito neles, fica aí. Eu achei muito interessante, me dei bem com eles. Fiquei observando, trabalhando com eles.
E depois levei lá, liguei para os caras da geologia e aí fui lá. Cheguei lá, tinha uma banca de cientistas da geologia, especialistas em minerais, tudo, tinha uns 4 ou 5 moças e rapazes, cientistas de escola, tudo lá, olharam aquilo e disseram, mas isso aqui não existe, eu não sei o que é isso. Isso aqui só pode ser um conglomerado salino. Eu digo, mas meu amigo, ele está ao ar livre, não tem conglomerado salino. Se eu tivesse mergulhado numa solução salina, né? Se eu mergulhasse num líquido com uma concentração salina, seria normal que o sal aderisse e o cristal crescesse. Mas não era o caso. Ele crescia sozinho e mudar de cor. Como é que o cristal muda de cor? Eles não souberam. Eu desejo tudo de bom para os nossos amigos e agradeço muito. Obrigada. Valeu.